Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O papo a seguir é com o Bruno Barroso, fundador da Bora Experiências, da Prozas e da Nexo. São 3 negócios muito massas. A Bora é uma empresa mais novinha que está criando aí experiências de vários sentidos culturais, gastronômicas, artísticas para as pessoas de todas as idades, mas em particular para a turma 50 mais. Ele vai contar como que ele está inovando nesse mundo. A Prozas é uma plataforma super importante que conecta empresas que querem fazer algum tipo de investimento social ou ambiental com quem está captando dinheiro nesse sentido, ONGs, negócio de impacto social e ambiental, enfim, é um negócio super importante no mercado brasileiro, vale muito a pena conhecer. E a Nexo ajuda a turma que tem projetos aí de captação de recursos de alguma forma filantrópicos, né, de editais e tal, a se preparar para fazer captações. Então, assim, são 3 papos muito legais em um só. O Bruno sabe muito de negócio, sabe muito de empreendimento. Então, assim, a forma que ele pensa o negócio, que ele criou lá atrás, os desafios que ele teve, as dicas de livro. Enfim, a gente vai desde turismo até grandes mudanças aí no mercado de filantropia brasileiro. Tá muito bom o papo. Vem com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho sempre ele aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules. Você já sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Bruno Barroso, fundador da Bora Experiências, da Nexo e da Prozas. Uhul! Um monte de trem pra falar hoje aí. Um monte de trem. Nós vamos ter muito assunto aqui hoje. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui Muito com você. Muito bem-vindo, Bruno. Aqui, cara, você mexe com o quê, Bruno? Essa pergunta de cara. Nossa, mas com muita coisa, viu? Quanto tempo de programa a gente tem? Exatamente. Essa é a vantagem do podcast. Não, na verdade, hoje em dia eu mexo com experiências, Tá. né? Mas contando um pouco da vida. Essa história da parte da experiência, ela é nova na minha vida. Tá bom. Mas eu, nos últimos 10 anos, eu trabalhei na área de impacto social. Né? Inicialmente, eu comecei minha trajetória na área de impacto social trabalhando em Inhotim, em BH. Né? Estamos aqui entre mineiros, a gente já descobriu isso. A gente falou que a gente continua mantendo a estatística de que os empreendedores, na sua maioria, Sim, são de Minas Gerais. Não sei por quê. Inhotim, assim, maior orgulho do estado de Minas Gerais, né? Queijo aqui, só coisa boa. A gente vai seduzindo as pessoas. É Aqui a é máfia uma do balinha pão de de doce de queijo. leite também, você fica à vontade. Muito bem. Amo. Mas então, nos últimos 10 anos eu trabalhei na área de impacto social, né? Eu fui do Inhotim, lá eu conheci o meu sócio, o Thiago Alvim, e a gente na época via que as empresas ainda não tinham uma coisa muito estruturada de investir na área social, isso era 2007, 2008, a gente via que tinha muita empresa até... As gigantes até tinham seus institutos e fundações, mas você tinha empresas ali um pouco menores que ainda tinha aquela coisa de investir na área social. O filho do fundador tem um amigo que tem uma banda, aí vai lá. Então, assim, Nossa. era uma coisa muito... Isso de banda, aliás, em Minas tinha muito. Também. Tinha O muito. cara financiar a banda com a empresa. E hoje você vê esse assunto de ESG, essa coisa, né? Todo mundo falando bonito. Glamour do ESG, mas se você olhar 10, 11 anos atrás, cara, era um cenário muito comum que a gente encontrava. E aí, lá no Inhotim, eu e o Thiago, a gente falava muito... Cara, esse cenário é meio estranho, né? E a gente via que tinha dinheiro nas empresas que não eram aproveitado, principalmente dos incentivos fiscais e tal. E aí, a gente... Depois de umas idas e vindas, eu fui trainee da Unilever, depois do Inhotim e tal. O Thiago foi fazer outras coisas também, mestrado. A gente resolveu fundar a Nexo, isso era 2011. Começa pela Nexo. Começa pela Nexo. A Nexo é a filha mais velha. A Nexo é uma empresa de consultoria na área de captação de recursos, né? Ela foi também se transformando ao longo do tempo, mas a gente nasceu com ela com o objetivo de ajudar as empresas a investir na área social de forma mais organizada e sistematizada. Enfim, a Nexo deu certo, a coisa começou a andar, mas a gente logo cedo percebeu que a gente queria montar uma empresa que na nossa cabeça na época era uma empresa que ia matar a Nexo no futuro. A gente tinha essa visão assim. Cara, essa coisa de consultoria, um pegar na mão do outro,
Isso tá fora de moda, a Uber tava começando a lançar aquela coisa assim de fazer as coisas com mais escala, esses encontros. A uberização de A tudo. uberização de tudo, né? E a gente falava assim, cara, a gente precisa arrumar uma forma, porque a gente percebia naquele momento, né, como Nexo, que o nosso papel era muito de ser o nome Nexo justamente vem nisso, um tradutor das relações entre terceiro setor e as empresas. A gente falou assim, cara, a gente pode fazer isso com mais escala, né? Porque hoje depende do Bruno e do Thiago pegar na mão da empresa, pegar na mão do projeto, da ONG, e os dois conversarem. E aí o Prozis nasceu daí, em 2015, né? Então o Prozis está fazendo agora 7 anos. Que foi onde eu entrei, descobri um mundo que eu nem sabia na época que existia, das startups, né? E aí, enfim, aí a história vai. Mas como foi isso? A Prozis começa... Ela vai fazer essa ponte digitalmente, é isso? Entre quem tem dinheiro a doar e quem tem na projeto verdade, aprovado. como que funciona, né? Qual que é a tese quando a gente começou o Prozis e que a coisa depois se mostrou verdadeira? Tá. Cara, você tem empresas, por exemplo, como o Itaú, que atua no Brasil inteiro. Sim. Né? Que tem projetos que influencia no Brasil inteiro, que tem clientes no Brasil inteiro. E a gente começava a perceber, por exemplo, que o Itaú só investia em projeto de São Paulo. E quando eu falo Itaú, eu poderia transformar o Itaú em qualquer outra grande empresa cuja sede está em São Paulo. Onde a sede está em São Paulo. Né? Só que o que acontece? Cara, existe terceiro setor no Brasil inteiro. Sim. Terceiro setor busca as empresas e as empresas começaram a ser cobradas também de diversidade, de acesso. Não só de tipos de projetos, mas de geografia também, Exato. né? Até por questões de relações governamentais, né? Você acha que Sim. o governo do Tocantins ou do Pará não cobra as empresas para investir ali no território? Então, as empresas começaram e a gente via que o empreendedor social, a ONG que estava lá no Nordeste, que estava fora aqui, perto da Avenida Paulista aqui, tinha dificuldade para chegar no Itaú. E o Itaú, a Gerdau, a Vale, enfim, começaram a ver que elas precisavam se aproximar desses projetos, né? Então, o Prozis, ele nasceu como um lugar para esses encontros acontecerem de forma digital, né? Então, hoje, para quem investe na área social, e aí não só as grandes empresas, mas também governos, o Prozis é uma plataforma de gestão do investimento na área social. Então, eles recebem os projetos, eles avaliam os projetos das ONGs do Brasil inteiro, eles escolhem quais projetos vão receber o recurso, eles monitoram como que esse recurso está sendo utilizado, né? Então, isso do lado do investidor social, a gente tem uma plataforma, uma tecnologia. Um back-office ali de acompanhamento mesmo. Exato. Do que está fazendo. Para fazer o que ele está fazendo na área social. E do outro lado, a gente criou um hub de oportunidades de captação de recursos, principalmente na figura dos editais. Então, hoje, uma ONG que quer saber sobre editais no Brasil, eu não tenho muita dúvida de dizer que o Prozis é uma das principais fontes de informação sobre editais no Brasil. Então, ele entra ali, ele consegue descobrir qual empresa que está, eventualmente, com edital aberto para a área de educação e que cabe um projeto do Maranhão, por exemplo. Então, perfeito isso. Então, a gente fez esse encontro aí digitalmente, né? Que é um meio de campo muito, enfim, muito assimétrico de informação. O cara ele vai no Ministério da Cultura, sei lá, e tem aprovado um projeto de captação que incentiva a cultura, mas daí, quem tem dinheiro para isso, eu não sei, e aí um pouco você vai resolver esse problema de informação desse mercado mesmo, né? Isso. E porque as empresas, assim, no fundo, elas querem comunicar o que elas... Ainda mais hoje com essa pressão de ESG, de sustentabilidade, até para fins, né, de bolsa mesmo, de mercado. Sim. As empresas querem comunicar o que elas estão fazendo, que tipo de projeto ela investe, onde que os recursos dela na área social estão indo. Então, acaba que o Prozis e os editais
são um ativo de comunicação muito importante hoje para as empresas, né? Então, E aí, vocês trabalham, se eu não me engano, né, Bruno, me corrija se eu estiver errado, mas não só com lei de incentivo, mas também outros editais de projetos que Exato. às vezes vai ser o investimento próprio da empresa. Então, a empresa Tá. está buscando fazer uma ação local lá no Maranhão. E aí, quais são os projetos que se apresentam? O Prodas também olha para isso, entendeu? Então, não Entendi. só a lei de incentivo. Exato. Claro que tem uma maioria ainda, imagino que seja lei de não, incentivo. hoje é mais fora de lei de que incentivo legal, que lei que de legal. incentivo. Ah, que massa. Eu acho que um dos acertos que a gente teve lá atrás com o Prodas foi que a gente decidiu que a gente ia ser, assim, anexo, a gente é focado 100% em leis de incentivo. Inclusive, para quem está querendo negociar fundo de idoso, que é uma temática forte nossa, Sim. a gente troca muita ideia. Exato. Anexo do Zé, Anexo assim, é uma referência. uma referência aí para navegar o universo do fundo Sim, do idoso. que é particularmente desafiador de E aportar bem as janelas, né? específico Tem Exato. desafios importantes ali, né? Exato. Então, assim, anexo hoje é focada 100% em leis de incentivo. Tá. O Prosas já nasceu agnóstico com relação à fonte de financiamento. Então, hoje a gente trabalha governos que têm que fazer chamamentos públicos e usam o Prosas com recursos próprios do governo. A gente tem empresas que querem fazer investimento próprio também, usam o Prosas. A gente tem edital de recursos incentivados. Então, hoje, seja incentivado ou não, o Prosas é uma ferramenta útil. Não, eu lembro que eu troco muita ideia com o Bruno, que ele se conheceu, porque, de certa forma, foi mais parecido com o caminho que a Pipe levou ali. Sim. A gente foi olhando para negócios de impacto, e eles também, a gente troca muito, porque eles também, de certa forma, chegam negócios de impacto lá. E a gente encaminha algumas ONGs que não vão ter modelo de negócio, não, olha para o Prosas, porque é lá que você vai achar investidor pro que você está querendo, né? Então, a gente tem uma história parecida, assim, mas eles têm muito mais sucesso na escala aí de projetos, porque o volume de projetos e editais é absurdo. O tamanho tá bem grande, né? O Thiago me falou outro dia, eu esqueci. Hoje, assim, eu, como já não tô tanto no dia a dia mais, pode ser que eu dê alguma informação A gente Não, corre. sem problema. equivocado, mas o deixa Thiago o me áudio do perdoa, o Thiago Thiago Alvim, xingando. ó, depois você dá o dado certo Comenta aqui embaixo, corrigindo. a gente faz o errado. se tiver Faz errado aqui embaixo. Mas acho que a chance de estar errado é pequena. Assim, a gente tá... Hoje o Prosas tem uma rede de mais ou menos 160 mil usuários, né? Caramba. Isso contando pessoas físicas, coletivos, ONGs propriamente ditos, né? Eu sei que ONG, por exemplo, a gente já tem mais de 20 mil na plataforma. Então é um número bem representativo. Hoje a gente está em mais de metade dos municípios brasileiros, a gente tem pelo menos um usuário. Ano passado a gente teve coisa de 8 milhões de visualizações de página. Então, assim, a gente realmente, eu acho que o Prosas tem o privilégio de ser um desses sites que quem trabalha no terceiro setor entra todo dia, praticamente, né? Eu falo assim, cara, que site que você entra todo dia? É banco, portal de notícias, né? Então, assim, a gente tem esse orgulho, esse privilégio de... Óbvio, né, que não é o terceiro setor inteiro, mas muitas ONGs têm essa... O que tem ali pra mim essa hoje? rotina de, cara, começar o dia entrando no Prosas para ver o que tem de editais. Tá Então, isso pintando ali. é muito legal. Como que é, assim, o modelo de negócio do Prosas? Assim, quem paga pela plataforma? Como que se mantém o negócio? São negócios os dois, né? O Nexus e o São dois negócios, Nenhum é associação, sem fins Perfeito. lucrativos. Não, a gente sempre quis essa pegada mesmo de negócio desde o início, né? Perfeito. Então, hoje, no Prosas, o modelo de negócio, quem paga é o investidor. Então, assim... são as empresas, são os governos, né? Quem está captando recurso ali, quem está entrando nos editais não paga nada, então não tem nenhum tipo de percentual, não tem nenhum tipo de pagamento de nenhuma forma. De comissão e tal. Hoje a gente recebe numa lógica de uma assinatura das empresas e dos governos, né? Não é uma assinatura no sentido, em termos técnicos, não é um MRR, é um ARR. Então, anualmente as empresas contratam o Prosas, e a gente tem empresas que estão com a gente desde sempre, praticamente desde o primeiro ano, assim, a BASF, por exemplo, está com a gente desde... E aí você tem essa parceria também, né? Que às vezes você entra pro Prosas e entra um pedaço no Nexus para ajudar alguma consultoria, alguma formatação também, né? Então, hoje como que funciona isso, né? Hoje, inclusive, os negócios estão bem separados, inclusive tem lideranças separadas, porque, assim, no fundo, de um lado a gente está ajudando a escolher onde investir, e do outro a gente está ajudando a captar. Então, assim, é uma coisa que se a gente não blindar isso e tal, né? Assim, para não misturar as coisas. Então,
Hoje, inclusive, as equipes são separadas, estão todo mundo em lugares diferentes. Sim. Mas é isso, a Nexo hoje ajuda as organizações na elaboração dos projetos, na captação dos recursos, especificamente na área incentivada, né? Então, e aí um modelo que quem remunerar a gente, no caso, é a ONG. Né? Então, se fosse um banco de investimento, é o buy side e o sell side. Você está atendendo o comprador ou o vendedor, exato, entre aspas aqui, né? É isso. A gente tem, no lado da Nexo, né? A gente tem um modelo de assinatura, então, esse é a assinatura mesmo. Então, todas as ONGs que são clientes da Nexo hoje pagam para a gente uma mensalidade, né? Porque eu falo, é como se a gente fosse um termo, assim, no mundo das startups, um SDR as a Service. Perfeito. Tipo assim, em vez da ONG contratar um captador, que às vezes é uma pessoa que às vezes nem tem experiência na área social, não tem acesso aos investidores, ela, em vez de contratar alguém dentro de casa, ela terceiriza essa figura que vai fazer a captação, que vai fazer as abordagens às empresas, e a gente já entra com equipe de design para fazer uma apresentação legal, a gente entra com contatos, a gente entra com ferramentas de e-mail, a gente entra com, né, elaboração de projetos. Então, para a ONG vale mais a pena eventualmente contratar a Nexo e já entrar já cortar um caminho, né, do que eventualmente contratar alguém dentro de casa. A ideia é que isso não seja... A ideia é que em algum momento ela vai andar com as próprias pernas. A gente fala que a gente não quer cliente para sempre, né? A gente quer, em algum momento, que ela aprenda esse processo e comece a fazer também por conta própria, mas é isso, a gente ajuda a cortar um caminho nesse... Porque, mas, assim, eu sou recém-possado conselheiro de uma ONG, né, do Instituto Brodel de Economia Mundial. Enfim, eu acompanhei de perto o processo de... foi uma ONG criada por um jornalista genial, Norman Gal e tal, mas o resumo da obra é que baseava-se muito no prestígio pessoal dele e até da esposa dele também, uma psicóloga brilhante, para a captação de recursos, na rede de contatos dele, e agora passa para um momento de sucessão ali para se tornar... Talvez até ter uma profissionalização, num certo sentido. Deixar de ser tão familiar. Tá passando a bola com o diretor executivo e tal. E esse processo de aprender a fazer captação de forma organizada, né? Técnica, é super difícil, né, cara? É um passo ali novo, eu até pude contribuir um pouco com isso, mas é muito massa. Eu acho que o desafio vai ser muito comum em várias ONGs, né? Em vários institutos. Né? O cara que fazia muito bem feito, a primeira geração sabia fazer, que tinha rede de contatos, fazia por si mesmo, mas depois que passa a ter que competir num certo mercado de captação de recursos, não sabe por onde começar, né? Acho que deve acontecer bastante. Cara, isso né? acontece muito, assim. Primeiro porque, assim, geralmente quando se cria uma associação, se cria uma ONG, geralmente alguém, às vezes, né, que tem uma história pessoal com um determinado contexto, sei lá, uma pai, né? Vou dar um exemplo, assim. Às vezes é a mãe que tem um filho com deficiência e aí cria ali aquela instituição. Eu tenho um problema que várias pessoas têm, vamos juntar um pessoal. Exato. Ela meio que se torna uma liderança, começa a fazer, mas não necessariamente é uma pessoa que tem a técnica da captação. Às vezes tem muito mais a vontade, a gana, e isso tem muito valor, né? Assim, acho que esse é o principal valor do terceiro setor hoje, assim, cara, as pessoas querem realmente mudar um contexto, mudar um cenário, né? Mas é isso, e aí acaba que isso acontece muito. E é isso, a gente fala o seguinte, cara, principalmente na Nexo, a Nexo não é uma captação por relacionamento. A Nexo é uma captação por técnica. Sim. Então, assim, lógico, ao longo do tempo a gente vai tendo relacionamento com as empresas, vai facilitando. Mas, assim, não é uma coisa, vou contratar a Nexo e aí o Bruno, o Thiago, a Stephanie são amigos do empresário e tal. Não, zero, assim, é uma captação bem... Ô, Bruninho, eu tenho uma percepção que eu não sei se eu estou errada, você me corrige, que também as empresas também profissionalizaram de certa forma essa relação, no sentido de que antes era assim, o que eu posso patrocinar, né? Eu vou usar o meu recurso incentivado ali para botar minha marca, apoiar uma coisa que eu acredito outra, mas assim, hoje tem inclusive demandas concretas para resolver problemas delas mesmas, desafios que elas se propuseram a fazer, essas metas de visão de futuro, né? Então você começa também a demanda a ficar mais qualificada, pelo que eu tenho percebido. Que é um pouco a melhoria das teses, no meu caso, dos investimentos de impacto dos investidores, dos VCs, entendendo melhor o que é, onde eu quero investir um dinheiro ESG, um dinheiro de impacto. Isso vocês perceberam essa evolução também, ou é só algumas poucas empresas? Totalmente.
totalmente. Eu acho que é isso, né? Daquela história que eu comecei a contar lá do empresário que a gente percebia há 10 anos atrás, que às vezes fazia de uma forma bem caseira e o filho tem um amigo do projeto lá, não. No caso agora, isso tem passado por um amadurecimento, tanto por conta dessas questões mesmo, né? Uma visão mais estratégica desse recurso. Do lugar social dentro da estratégia, de como que isso gera engajamento dos colaboradores, essa questão do propósito, né? Essa cobrança que as empresas estão tendo cada vez mais por uma atuação social, ambiental, consistente e estratégica, né? Então, assim, o Prozas tem sido muito demandado nisso, né? Até porque, assim, o Prozas, além de um braço tecnológico, a gente tem também um braço de inteligência, né? Que ajuda, inclusive, as empresas a avançar nessas teses, né? Pra mim é quase o smart money chegando também nesse lugar, entendeu? Assim, tipo, você não é qualquer lugar que você vai gastar. Exato. Onde você entrega melhor e você vai usar bem também, né? Essa demanda vem... Assim, o Bruno foi treinado da Unilever, você falou, né? Eu fui do Itaú. Essa nova geração também de contratação e tal, de jovens que entram nas empresas, tem demandado um pouco isso também, né? Até desse lado vem, né? De recursos humanos da empresa, galera que entra demandando uma empresa mais ligada, mais consciente, mais ligada a certos temas de impacto social, sobretudo. Então, mas eu acho que ambiental também. O que eu acho, pra mim, tem um passo a mais que eu, pelo menos, tenho percebido que eu acho muito inteligente, inclusive, das empresas, que é além da coisa do trazer isso, a responsabilidade social, ambiental, para um lugar mais core, mas também você também não... vou ter área de responsabilidade social. Então, sei lá, tô brincando, tô dando um exemplo. A Pipe, que trabalha com negócio de impacto, vai investir em... Sei lá, vai doar um dinheiro para um projeto de banda de rock. Tá. Qual é a conexão da banda de rock com a Pipe? A não ser propaganda, marketing, nenhuma. Hoje não, hoje ela fala, não, pera, o que é que eu preciso apoiar ali projetos da floresta amazônica, porque eu uso recursos da Amazônia e aí eu quero fazer essa integração. Hoje o dinheiro também está mais inteligente, assim, o uso dele, tá mais integrado com a missão onde da eu posso empresa, contribuir mais, onde eu posso acompanhar mais. Eu tenho visto uma sofisticação, assim, acontecendo que eu acho interessante, que é qual a brincadeira de startup. Você vai fazer uma startup que você acha legal, você vai apoiar, ou você vai olhar na sua cadeia onde tem coisas que podem ter touch points ali com os negócios. Eu vejo um pouco a sofisticação, eu acho inteligente, mas eu não sei se isso chegou em escala, assim. E eu acho que o que é mais curioso, assim, eu me lembro sempre de um livro que eu li sobre a área de investimento social, que conta um pouco da trajetória do investimento social no Brasil, né? Por exemplo, os institutos e fundações, quando eles começaram a ser criados há 30 anos atrás e tal, era justamente porque as empresas achavam que o investimento social tinha que estar desconectado do negócio. Então, eles criavam uma estrutura à parte... Para ser protegido, isento, tinha que ser filantrópico. Isso. Entendeu? Assim, tinha que ser um negócio apartado. Não podia ser um investimento ligado a questões de negócio, de impulsionar o negócio. Então, aquilo tinha que estar exato. É um preconceito de mercado ali, que era um medo, né? Da transparência, entendeu? Que a gente começa a misturar de novo. Que exato. É inteligente. E aí, ao longo do tempo, o investimento foi ficando mais atrelado ao negócio, né? Então, aquela coisa que os institutos e fundações tinham lá num passado, de que tinha que estar apartado do negócio, porque investimento social é filantropia, não posso misturar, eu estou fazendo não interesse porque em prol do mundo só. Exato, não tem interesse de negócio aqui, é só porque eu quero mudar o mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas dizem, não, eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo de uma forma coerente para o meu negócio. Com a inteligência do que eu faço, entendeu? Exato. Exatamente isso. Perfeito o exemplo. É essa sensação que eu tenho, assim. Que eu acho que também é uma construção social, né? Da gente ir quebrando um pouco esse tabu, que é a mesma lógica de negócio de impacto. Dá para juntar os dois e eu acho que tem um fator adicional aí, que eu adicionaria, assim, né? Que é uma coisa que vem de alguns anos atrás, que é questões de compliance, né? Então, assim, compliance é um assunto muito importante hoje dentro das corporações, né? Então, assim, ainda existe um tabu e um preconceito muito grande com relação ao terceiro setor, né? Tem muita gente, inclusive no meio político, isso é reforçado direto. A gente tem muito caso ruim, né? Que ONG é corrupto. Cara, tem corrupto, a gente já viu em todas as áreas. Tem dentro de empresa, tem dentro de governo, tem dentro de ONG. Na esquina que a gente polícia. Exato. Mas aí até por conta de casos lá atrás, né? De Lava Jato, mensalão, essas coisas que estouraram e que pegaram o mundo corporativo em cheio. Isso impactou também no investimento social, porque, cara, hoje, uma das coisas que o Prozas mais faz é ajudar
empresas nos seus processos de compliance. Então, assim, Prestação dessas contas também. prestação de contas, como que o recurso está sendo utilizado, se aquela organização tem alguma coisa que pode eventualmente, né, Criar um risco que você não quer ter, é isso? Exato, pode ser arriscado de alguma forma. Então, assim, essa sofisticação veio também por questões de compliance e de governança. Porque Perfeito. Pô, massa Você isso. complica o problema dos dois jeitos, né? Você aumenta a complexidade do compliance, por outro lado, você também fica mais estratégico no negócio. Exato. Mas eu acho interessante, eu fico feliz que a gente tenha sofisticado um pouco essa relação de impacto e negócio. Foi interessante isso. Eu lembrei do papo com o Matarazzo que a gente teve aqui, né? André Matarazzo, a família Matarazzo, enfim. Lá atrás, não só lá atrás, o tempo todo, inclusive hoje, tem uma história de filantropia brilhante, super importante. Também o Hermídio Moraes, lá com o Votorantim. Tem um monte de grandes empresários brasileiros aí do século XX que fizeram um monte de coisa, mas de verdade, mas não. De todo modo, é interessante notar que, de fato, aparentemente sempre muito longe do negócio ao longo dessa história toda. E agora vai se juntando. Muito legal essa história. O Antônio Hermídio de gosto. Moraes, por exemplo, tem, as histórias dizem que todo dia de manhã ele ia cedinho para a Beneficência Portuguesa. Exatamente. Né, que é um projeto... É um hospital de São Paulo brilhante, brilhante, que ele foi o cara que ele botou foi de pé. ali eu não sei se ele foi o fundador, acho que foi, mas sim, então é isso, mas Sim. era um hospital. E né, áreas de preservação nada a ver ambiental com- também, que fazendas que ele foi comprando para preservar e tal. É. A filantropia do dinheiro próprio e Exato. separado do negócio. Muito Que eu massa. acho que era cultura mesmo, É, né? que era o Que que era agora você possível começa ali, a fazer, não, peraí, a empresa tem como fazer também, né? Você não misturar precisa as coisas. separar, assim, não precisa estar na pessoa de uma pessoa única que inspira, assim. Eu acho bem interessante. Mas, eu queria propor pra gente falar da Bora. Boa experiência, Vamos falar pois é. da Bora. Porque é o recente filho e eu estou super curiosa filho. porque eu acho que eu queria entender esse mercado de experiências, porque eu também acho que é uma tendência chegando aí forte, Bora experiências. pós-pandemia. Queremos experiência, queremos experiência. Exato. Me conta aí, como é que foi essa história? Você deixou a casa arrumada e foi viver uma nova experiência, é isso? Então, eu acho que assim, né, a pandemia veio, revolucionou um monte de coisa e revolucionou também as nossas vidas, total, né? E aí, cara, eu no meio da pandemia ali e tal, comecei a perceber que eu não tava mais, assim, motivado e feliz com o dia a dia do negócio, assim, sabe? De ser o gestor do dia a dia e tal. Eu sempre fui, né? Eu e o Thiago, a gente sempre... Hoje eu vejo isso com muita clareza. A gente sempre foi muito complementar. Assim, o Thiago é um cara tarado com dado, com organização, com montar equipe e tal. E eu sempre fui o cara da porta pra fora, de vender, de relacionamento e tal. E assim... A gente chegou num determinado momento que eu vi, cara, essa parte do relacionamento, a marca Prozas está super consolidada, a equipe, hoje a gente já tem outros sócios que tocam muito bem o negócio, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente fica super feliz, a gente conseguiu criar uma estrutura. Hoje a gente tem 110 colaboradores entre Prozas e Nexo. Caramba. A gente tem sócios que estão com a gente desde o início e que hoje são, de fato, os executivos do negócio, que tocam o dia a dia da operação. Há boatos de captação ou eu não me engano? Há boatos de captação. Você aí acompanhando, fique de investidores olho, eles em breve irão para a teremos rua aí. Fique de captar olho. logo mais. Boa. Mas é isso. Então, a gente, né, falando de negócio, a gente sempre foi bootstrapping, Prozas e Nexo. Então, assim, nunca captamos. Então, agora... Então, assim, o negócio ficou muito redondinho ao longo do tempo. E eu falei assim, cara, eu acho que eu posso me permitir sair da operação, né? E aí foi uma conversa super bacana, assim, com os sócios, com o Thiago. Cara, eles viram que não era uma questão de conflito. Cara, eu não queria mais aquilo. Sim. E aí eu falei, ó, eu quero vender uma parte da minha participação, quero continuar sócio aqui, porque eu acredito nos negócios, vai crescer pra caramba. A gente tá no melhor momento, é muito louco, porque a gente tá no melhor momento da vida do Prozas e da Nexo, né? Por conta dessa tendência ESG, bombando. E eu falei, cara, mas eu quero fazer outra coisa. E aí eu resolvi que no final de 2020 eu tomei a decisão que eu ia sair do dia a dia dos negócios e em 2021 eu ia me dedicar a algo novo, que eu ainda não tinha ideia o que era. E eu falo muito que a Bora eu não criei a Bora. Criaram a Bora para mim a partir de um processo de entrevistas e tal, porque, cara, a Nexo e o Prozas, a gente já trabalhava no mercado. A gente já conhecia as dores. Tá. Né? Quando eu falei, cara, eu quero empreender de novo, né? Aquela mosquitinho do empreendedorismo estava
ficando. De começar, né, Bruno? Eu gosto também. Vamos começar. De tirar do esse papel negócio? e tal. Eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer de uma forma muito mais metódica esse ato de empreender. Então, primeira coisa que eu falei assim, cara, qual tendência que existe no mundo que no mundo inteiro isso tá valendo, né? Tá. E aí até estou aqui com uma pessoa importante nessa história. Por exemplo, a gente trabalhava no Cívico, né? A gente ficava no mesmo espaço aqui em São Paulo. Que é um coworking que é um de coworking. impacto aqui em Pedro. Lindo para quem quiser conhecer a Pedro Isso. espaço. E aí lá, por exemplo, eu tive contato com a Laila, com a Mari, né? Que Sim. fazem o Tsunami Prateado, uma pesquisa brilhante sobre longevidade. A gente já trabalhava muito com o Fundo do Idoso lá na Nex. Eu falei, cara, vou olhar para esse mercado aqui. E aí, vou olhar para esse público 50 a mais. Brasil, né? Hoje, 1/4 da população brasileira tem mais de 50 anos. Isso vai dobrar nos próximos 30 anos. Né? E as pessoas estão cada vez com mais saúde, mais vontade de fazer. Eu falo que uma pessoa de 60 anos hoje, quando você compara com uma pessoa de 60 anos há 20, 30 anos atrás, outro dia eu vi um vídeo. É uma menina. outra vida, né? Outro dia eu vi um vídeo de quando eu tava no colégio, os pais dos meus amigos, cara, eles pareciam mais velhos lá do que hoje, cara. É uma coisa muito Sim. louca, assim. As pessoas rejuvenesceram, né? É verdade. Eu ficava vendo aqueles vídeos, a turma com a calça no umbigo, assim. É. Um negócio bizarro. Aquela coisa é bizarro. Interessante isso. Aqueles cabelos todos meio de laque, assim, meio Não, as inchado. pessoas com a minha idade parecia que tinham muito mais idade que verdade, tinham, na verdade. real, Sim. né? E aí, eu comecei a entrevistar uma série de pessoas, né? Nessa faixa etária. Homens, mulheres, um recorte alta renda. Esse foi um dos poucos recortes que eu já fiz de partida. Tá. E aí, o que começou a aparecer muito, principalmente as mulheres me falando assim, olha, Bruno, eu chego nessa idade muito melhor do que eu achei que eu ia chegar. Sim. Eu tenho muito mais flexibilidade de tempo, não quer dizer que está aposentado, mas às vezes é autônomo, tem mais flexibilidade no tempo. Eu chego com uma boa capacidade financeira, física, Sim. percebo que eu fiquei a vida inteira tomando conta dos outros Sim. e não de mim. Meus filhos estão criados. Quer saber? Eu agora vou viver. Eu vou cuidar de mim, né? Eu vou aprender sobre vinhos, vou aprender sobre pães, vou aprender a meditar, vou viajar no meio da semana para um lugar aqui pertinho, com as minhas amigas e tal. E isso começou a aparecer toda hora nas entrevistas, direto, assim. Era uma coisa muito recorrente, essa coisa de viver novas experiências, estou bem, estou feliz, quero... E eu falei, cara, tá, legal isso, mas ainda não tinha uma ideia de um negócio, né? Tá, beleza, experiência, quer ver coisa, tá. Sim. E agora, onde eu tive o clique, falei assim, cara, tá, agora eu tenho um negócio, foi quando eu comecei a conversar com o outro lado. Quando eu comecei a conversar com o outro lado da equação, que são as pessoas que oferecem essas experiências. Os chefes de cozinha, os professores de yoga, os ceramistas, os artistas. E eles começaram a falar assim, Bruno, realmente, o público que vem aqui é exatamente esse, é legal pra caramba, adoro fazer experiência, mas eu acabo fazendo muito menos do que eu gostaria, porque eu não tenho braço pra fazer Sim. isso, eu não sei fazer isso, eu não sei vender, E eu não tenho comunicar com esse público paciência. também é outra história, difícil achar. Exato. Não, Eventualmente. e outra, um chefe de cozinha, o que ele gosta de fazer, né? Eu tenho hoje em dia um sócio que é chefe de cozinha, o Márcio. Cara, ele gosta de cozinhar, ele gosta de receber as pessoas. Máximo. Batalini. Ai, que delícia, O ele é Márcio seu é sócio. um dos sócios da Bora. Melhores curador. chefes de mineiros. Sim. O Márcio Não, é mineiro fera sim, eu pra acho que ele é caramba. italiano, né? Ele é italiano. Mas Mas ele é mais mineiro, mineiro Mais que mineiro. italiano. Hoje ele Adoro. só escolheu o time errado, mas... Bom demais. Mas aí, então assim, o Máximo é um cara que gosta de fazer isso, ele gosta de receber as pessoas, ele gosta de cozinhar, ele gosta de estar ali. Mas assim, ele não tem tempo, ele não tem paciência, ele não tem conhecimento pra eventualmente ficar ali
vendendo uma experiência online e fazendo videozinho e atendendo as pessoas que ligam interessadas na experiência, Sim. passar o Pix para as pessoas. E igual ele tem um monte. A gente começou a entender isso nas entrevistas. Que as pessoas, olha, depois que a pessoa chega aqui, Bruno, pode ficar tranquilo que eu dou meu show, mas até essa pessoa chegar, Sim. eu preciso de ajuda, né? Então, foi aí que eu vi o potencial que a Bora tinha como negócio, que é, cara, e se eu conseguisse ajudar esses profissionais, esses criativos a monetizar essas experiências com mais recorrência Tá. e, obviamente, aumentar o estoque de experiências para esse outro lado que quer viver novas experiências e às vezes... E o que eles me falavam também, aí pensando de dor do outro lado, né, do dor de quem está buscando experiência, Sim. eu perguntava, tá, mas onde que você fica sabendo dessas experiências? Onde você procura? Ah, Bruno, eu jogo no Google, mas o Google me conta do show do Péricles ao CCBB. Então, assim, tem informação pra caramba ali, mas não tem curadoria. É. Meus filhos, às vezes, me contam, mas eu, às vezes, estou mais distante dos meus filhos hoje em dia, porque eles têm a vida deles, ou porque eles acham que o lugar que eles vão não é pra mim, Tá. Sim. sendo que, às vezes, ela gosta igualmente a ele, tem mais do dinheiro stand-up que ele. comedy, do show, do teatro que ele vai, mas às vezes... Cara, é isso. Tipo assim, eu gosto de dar sempre um exemplo. Mercado Novo, em Belo Horizonte. Sim. Lugar fantástico. Muito massa. Cheio de comida gostosa, cervejas, bebidas. Lá é Espetacular. muito legal. O Mercado Que a Novo. gente faz de melhor, né? É. Vamos lá. É tipo assim, a potência de Minas Gerais reunida ali. Extraordinário lá. Maravilhosamente bem. É. E aí um dia eu tava conversando com uma mulher, né, que já deve ter aí seus 70 anos e tal. Ela falou, Bruno, eu falei, você já foi no Mercado Novo? Ela, não. Como assim? Você já viajou o mundo inteiro, você nunca foi no Mercado Novo? Ela, não, porque meu filho fala que lá eu não vou gostar. Eu falei, e pior que o filho dela não estava errado. Tá. Porque ele estava acostumado a ir no mercado no sábado. Sim. Sábado no mercado é lotado. Um horário animado, Lotado, bebendo em shopping. pé. Povo em pé, não tem É. conforto. Chega um momento da vida que você quer conforto. Sim. Eu já quero. Eu já quero, eu falei, banho quente. Então, assim, aí ela falava, não, Bruno, mas... Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou te levar no mercado numa quinta-feira à noite, Sim. numa quarta-feira à noite. O mercado tá vazio, tá sossegado, você vai poder andar, vai poder, cara, Sim. conhecer. E a gente fez isso. E pro mercado é bacana demais. Quer dizer, é uma noite eventualmente mais vazia pra Total. eles, os caras estão vendendo coisa ali. Animal, trazer um público diferente. Pra eles é ótimo, pra, É. gente, pra ela é excelente. Cara, ela foi, aí a gente falou, então chama suas amigas aí que nós vamos fechar um grupo aqui, vamos lá. Fomos, cara, ela voltou lá 2 vezes, ela levou as amigas outro dia, postou, marcou. Então, assim, a gente começou a ver que tinha aí uma potência Sim. escondida nesse público, né? Hoje a Bora aí até já falando assim, hoje a Bora não é... Eu brinco, eu não peço carteira de identidade pra ninguém, Sim. pra ir nenhuma experiência nossa, né? Coincidência ou não, 80% do nosso público são mulheres 40 a mais. Tá. Eu falei com o Bruno, me inclui aí, que eu tô nessa lista de querer fazer experiências. Você baixa esse target aí. Tô brincando. Não, mas aí eu tô brincando, também tô jogando lá na frente, vamos continuar aqui. Se deixar, eu vou Não, mas é falando. legal, Tá bom mas aí demais. Só uma coisa quando antes, que vai pra importante rua? dizer, você citou um estudo tsunami Ah, prateado. sim, sim. Tem uma entrevista no Ida Podcast, há uns 10 episódios atrás, que foi com a Laila Valias, que a gente Perfeito. entra bastante nesse assunto, quem quiser saber mais sobre essa história. Enfim, tem os mercados potenciais, são vários outros, além, né, Exato. de experiência, assista um pouco esse papo com a Ah, Laila, eu que tenho tá um muito jabá, especial. então. A gente já tá no ar, a gente já tá com alguns produtinhos. Eu acho que saúde e finanças, pra quem quiser comprar tendências novas, aí, updates do mercado do Tsunami Prateado, a gente já tem Tem muita coisa Coisas massa, tem muito à negócio bom pra venda. ser feito aí. pra isso. Mas, só voltando, mas aí quando que, de fato, vai pra rua e vira o negócio agora? Então, a Bora, assim, a gente já pensou a Bora pensando num pós-pandemia, né? Então, assim, Perfeito. diferente de outros negócios que às vezes estavam sendo pensados e A pandemia veio chegou. a pandemia e, cara, avassaladora, É. a gente já estava no meio da pandemia, a gente já nasceu no meio da pandemia, já pensando assim, cara, depois da pandemia, essa turma vai sair de casa com a faca no dente, querendo aproveitar a vida de todo jeito, né? Assim, então a Bora já foi pensada para esse contexto. A gente tinha uma ideia de lançar a Bora efetivamente no meio do ano passado, mas aí veio uma segunda onda. A gente fez algumas experiências online teste, né?
Bora hoje tem um foco em experiências de gastronomia, bem-estar e artes. São nossas 3 verticais. A gente fez algumas experiências online para começar a contar para as pessoas, estamos nascendo. Tá. E a gente efetivamente foi para o ar em setembro do ano passado, pilotando em Belo Horizonte. Então, a gente está pilotando em BH desde setembro do ano passado, para justamente aprender sobre o negócio, como escalar, market fit e tal, para agora chegar em São Paulo. Tô adorando que os empreendedores que estão querendo ser empreendedores ouvindo esse podcast estão escutando o nascer de um novo negócio aí, bem passo a passo, como fazer. Sim. Pesquisa de mercado, testes, massa pilotos, maravilhoso. Ô, Bruno, e aí deixa eu te perguntar só uma coisa, qual o modelo que vocês estão testando de negócio então hoje? Como é que vocês fazem essa monetização de vocês? Então, assim, o que a gente viu? Então, na verdade, essa resposta pode ser dada de 2 formas, né? O que a gente fez até agora e o que a gente vai fazer daqui para frente. Tá. O que a gente fez aqui agora, então assim, a gente resolveu lançar... Então assim, uma das primeiras coisas que a gente pensou assim, será que a gente vai para um caminho assinatura, que é o que todo mundo quer? Será que a gente vai para um caminho marketplace? E a gente escolheu ir, pelo menos nesse início, num caminho marketplace. Por quê? Marketplace, a pessoa não tem nenhuma obrigação de te pagar assim antecipadamente nada. Sim. A gente poderia colocar as experiências ali e ver qual experiência vende mais, qual que é o ticket médio que as pessoas estão dispostas a pagar, quais são os gargalos que impedem eventualmente as pessoas de irem, como que esse parceiro de experiência se engaja ou não. Uhum. Então, isso são alguns aprendizados que a gente começou a ter nesse tempo. Mas hoje, então, a gente foi por um caminho, então, como se fosse um marketplace de experiências, né? Então, hoje, a gente faz uma curadoria dos parceiros que estão na plataforma. Então, hoje, ainda não é qualquer pessoa que fala assim, eu quero vender uma experiência na Bora, como eu faço. Não é uma coisa plug and play. Então, a gente tem uma curadoria, o Máximo, a Paty, né? O Máximo na parte de gastronomia, a Paty Tavares, que é dona do Brasil, empresária da Fernanda Takai, uma baita de uma produtora. Sim. Uma profissional incrível. Então, eles ajudam a gente a fazer um pouco essa curadoria de quais experiências a gente vai colocar na plataforma. Uhum. E aí, a gente cuida de, vamos dizer, um pacote que envolve a produtização dessas experiências, porque uma coisa que eu falo muito assim, tem muitos profissionais que às vezes já fazem essas experiências, mas às vezes não sabem vender, você não consegue entender o que é aquela experiência. Então, a gente muitas vezes ajuda a empacotar isso para vender. A gente ajuda na divulgação, na produção de conteúdo. A gente tem uma plataforma que funciona como uma etiqueteira que as pessoas conseguem entrar, pagar no cartão, pagar no Pix. A gente faz a parte do atendimento, então, que a gente sabe principalmente que para um público, né, às vezes esse público 50 mais é um público que gosta de uma compra mais... Isso é uma coisa que a gente aprendeu, tipo assim, se eu tivesse desenvolvido uma plataforma assim... do zero. Que isso é uma coisa, por exemplo, quando a gente começou o Prozas, a primeira coisa que a gente fez foi código. A gente criou uma plataforma. Certo. Na Bora, eu tomei uma decisão no dia 1. Eu não vou codar. Sim. Esquece. Agora. Esse cliente não quer uma experiência simples de apertar um botão, comprei. Ele quer conversar, cara, ele quer entender. E hoje tem ferramentas que você consegue utilizar no mercado de forma muito acessível. Não precisa fazer uma super BI plataforma, igual eu também cometi o mesmo erro lá. E aí, o que acontece? Hoje as pessoas... Hoje o comportamento que a gente vê, as pessoas entram na plataforma, veem a experiência que eles querem e vão pro WhatsApp. Tá. Oi. Como é que é isso? No site, a experiência... Tipo, tá tudo lá. Assim, Sim. Todas as informações estão lá, bonitinho, o que tá incluído, o que não tá incluído. Mas a pessoa vai no WhatsApp. Cara, porque é isso, é uma coisa que começa, assim... Uma das coisas principais da Bora, gente, é socialização. Esse, pra mim, é um fator... As pessoas querem conviver. E essa convivência começa na hora da venda. Tá. Que ela, às vezes, ela quer falar com alguém. Então, assim, ainda bem que eu não codei nada do zero, porque assim, eu teria gastado um dinheiro à toa. Porque assim, hoje se eu fosse... Interessante isso. Se eu fosse uma experiência social o tempo todo. Desculpa, comprador. Não, mas é isso, o tempo todo tem essa questão de socialização, que eu falo que muitas horas, essas pessoas que vão nas experiências da Bora, pouco importa o que ela tá fazendo. Não sempre, mas assim, muitos momentos,
Pouco importa se ela tá numa aula de cerâmica, numa aula de bordado, numa experiência com o chefe. No fundo, o que ela quer é socializar. Ela quer conhecer gente nova. Ela quer viver um momento diferente, fora da rotina. Então, é isso. Então, voltando para sua pergunta original, o nosso modelo de negócio é a gente cobra um take rate por esse serviço. Desse pacote de divulgação, E aí, atendimento. pelo. Como é que fala? Pela unidade experiência. Isso. Cada experiência vendida. A gente geralmente tem um acordo com esses parceiros de experiências de exclusividade. Tá. Então, ele só vende na Bora, não é tudo que ele faz, ele só vende na Bora. Mas É só a experiência. a gente tem algumas experiências, né? Então, você tem alguns parceiros que têm várias experiências, mas tem uma experiência específica que ele vende só na Bora. Né? E aí, naquela experiência de tudo que é vendido, a gente fica com um percentual. Eles fazem igual a buzzer. Você vai encher O 10 grupo. pessoas, encher o grupo, beleza. Acontece, se não encher... Exato. E eu acho que é até legal pegar esse gancho, porque eu falei assim, o que a gente fez até agora e o que a gente fez depois. Tá. Pegando o gancho do grupo, esse talvez tenha sido um dos grandes gargalos Então. que a gente encontrou na operação até agora. Porque assim, a maioria das experiências são em grupo. E Não aí tem eu preciso... graça você não fechar uma turma cheinha, né? Não é nem questão de graça, é questão também de custo fixo. Porque assim, Sim, muitas vezes claro. na hora de fazer uma experiência, o parceiro tem alguns custos fixos. Ele Ele vai tem que alugar uma locar sala, um lugar. vai usar Exato. cozinha, vai usar prato. Então assim, se ele não tiver no mínimo, sei lá, 5 pessoas ali, a experiência não rola. Então, um dos desafios que a gente tem nesse tempo é, cara, a gente precisa ficar pensando essas pessoas muitas vezes. Pegar 2 pessoas aqui, 3 pessoas aqui. E é complicado, porque às vezes você vende assim... Cara, você vende 10 experiências a R$300. Tá. E a experiência não rola porque precisa de 15. Sim. Então, assim, cara, você conseguiu arrancar Esse R$300 na trave, de né, pô? 10 pessoas. É. Você vai ter que devolver, e aí gera frustração de todos os lados e tal. Então, Essa gestão de turma é verdade, não tinha pensado. Mas e aí? É E complexo. como vocês estão tentando Eu acho que atacar com isso? o tempo, isso vai melhorando, porque vai tendo mais volume e tal, né? Tá. Mas como que a gente está endereçando isso? Cara, o que começou a acontecer, que é uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer, mas que aconteceu muito mais rápido do que efetivamente a gente esperava. Beleza, você trabalha na Gerdau, você foi numa experiência da Bora, você, pessoa física, Pedro. Cara, adorei. Quero levar isso pro meu time. Quero levar isso pros meus clientes. Perfeito. Então, hoje, a gente começou a ser procurado de forma até orgânica por empresas que querem levar essas experiências para fazer team building, para fazer relacionamento com clientes, para fazer engajamento. Sim. E a gente falou, opa, tem um lugar. Então, assim, hoje a Bora não está substituindo a atuação varejo, pessoa física, pela corporativa. A gente está adicionando uma camada corporativa no nosso modelo de negócio, desde já. Porque as empresas, né, têm essa demanda ao longo do ano inteiro. Então, assim, pensa, né, ao longo do ano, vamos fazer um calendário aqui. Janeiro tem lançamento, reunião de kickoff do ano. Tem Dia da Consciência Negra, que é um dia importante para discutir a questão de raça. Às vezes quer fazer isso de um debate de uma forma qualificada, quer chamar alguém para... Ou vão para Ouro Preto passar o dia. Ouro Preto, passar o dia para coisa. ver algum museu relacionado a isso e tal. Você tem março, Dia da Mulher. Você tem Dia das Mães. As efemérides são infinitas. Você tem todo mês uma reunião de descompressão. E, cara, e mais do que qualquer coisa, como cria cultura pelo Zoom. Exatamente, cara. Isso, total. A turma que tá no híbrido precisa muito desses Cara, momentos se de estar você junto não com a cria galera, né? momentos que as pessoas de fato se relacionam, hoje em dia, é impossível criar cultura. Possível. É verdade, você vai pegar essa saída toda. Não, assim, tem vários lugares. Quando o Bruno me contou do Bora, eu fiquei muito louca, porque pra mim viram vários momentos. Primeiro que eu sou uma super usuária mesmo, assim, eu já brinquei assim. Quando a primeira vez que ele falou, e ainda agora você contando, eu tô pensando várias das experiências que eu vivi, que de fato o desafio das pessoas era escalar, no sentido de vender, fechar mais turmas, lá. Desde a mãe da Paulinha Caetano, beijo, Paulinha, e da mãe, que é monja, por exemplo, faz as melhores experiências, assim, de massagem
em imersão um dia comendo a comida dela totalmente vegana e maravilhosa, meditando. Cara, que ela é incrível, mas é isso. Putz, vender é difícil pra ela, negociar é difícil. Até todas as experiências de, putz, eu faço... Aqui em São Paulo eu fiz bastante aulas de maquiagem, aula diferente. E aí eu queria ir, ou turmas de... Vamos passar uma noite no museu lá, morando fora. Eu ia demais, assim, nessas turmas. Sim. Caminhada na rua com tal coisa sendo contada. Aí você vai... Um almoço com passeio no museu com o professor. Exatamente. Só que era sempre pra jovem, que eu acho que é um ponto, assim. Então era uma experiência muito pesada pro jovem que vai aguentar caminhar o dia inteiro no sol e não tá preocupado com a experiência, que eu acho que é interessante trazer esse filtro. Tem a história de gerar negócio para esse público, que é muito interessante, assim, que eu sinto quase igual o Hotmart, assim, né, vai? Quando a gente, de repente, você aprende a fazer curso e vender curso online, você leva um monte de gente que tem conteúdo para oferecer pro curso. Antes ele não daria, porque ele não tinha estrutura. E eu acho que tem essa coisa também de para mim, tá, Bruno? Veio muito forte, que eu acho engraçado, as temáticas, lá, eu tô bobagens, tá? Eu adoro board games, louca do board games. É super difícil pra mim fechar uma turma de vamos jogar um negócio, porque é muito nerd. E aí, vamos criar uma experiência, sei lá, no futuro, pra fazer esse tipo de coisa, pra encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse meu, assim, que não necessariamente vão ser os meus amigos, a minha turma, né? Então, eu acho que tá, assim, todo mundo muito posicionado pro Bora crescer, assim. Então, eu fiquei, assim, bem... a gente tá bem animado. Bem animado. Assim, eu sou fã do Bruno Autor, você tá vendo, né? Mas é isso, a gente tá bem animado, assim, porque, cara, as respostas, eu falo assim, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que trabalha com marketing de influenciadores. Tá. E ele tava tentando ali me vender um... Puta, só porque eu lembrei a última coisa. O Will, você tá ouvindo aí, Will? Os stand-up, você fechar uma turma de, putz, eu quero trazer o Rabin pra falar na minha empresa. De repente, é o contrário. Eu quero um monte de amigos se juntam, quer trazer trazer o Rabin pra fazer aqui, ou trazer, sei lá... Isso é interessante também. Enfim, desculpa. Não, mas depois você me dá essa dica aí. Tá aqui Já tô shitstorm aqui no podcast. Aqui pra mim. Vou segurar o podcast. Vamos fazer primeiro, depois a gente publica, pra ninguém roubar ideia. Mas onde eu tava, me perdi. Você falar um pouco do marketing influenciadores. Isso, que você foi olhar esse uma assunto pessoa me dia. ligou pra falar de marketing de influenciadores, por exemplo, né? Não, pra você contratar influenciador. Eu falei, cara, eu não sei o que rola, mas eu acho que eu tenho um privilégio na Bora que, cara, as pessoas têm prazer de postar as coisas da Bora. É isso. É muito louco, assim, gente que tem muito influenciador, que tem muito engajamento. Sim. Cara, vai nas nossas experiências e posta. Felizão. Que Então, animal. assim, cara, é o melhor tipo de marketing de influência que eu posso ter. Sim. Por que eu vou pagar isso, entendeu? Cara, pra inventar que o cara foi lá. Influenciadores legais que conversam com esse público, cara, vão nas experiências da Bora, vocês são muito bem-vindos, mas é isso. Cara, direto aparecem uns influenciadores que eu falo assim, cara gigante. Entra lá, vai na nossa experiência, posta assim. Então, a gente tá tendo esse privilégio legal isso, hein? de ter gente muito legal com a gente, genuinamente, assim, interessada pelo mesmo, projeto e tal. Então, isso tem sido muito legal, assim, sabe? Eu acho que um aprendizado e tanto nesse... Isso aqui é massa. Eu lembrei também, enfim, esse mundo de experiência. Na Inglaterra, eu lembro que eu morei lá uma época e tal, tinha um jornal, isso é muito legal, chamado The Old. Aliás, ainda tem, The Old, o velhinho ou o velho, enfim. Que é um jornal de vários ingleses mais velhos que criam um jornal para escrever, tipo, um comentário político, comentário sobre arte e tal, gente, tipo, super bem informada e tal, que queria falar disso, e o jornal acaba se viabilizando como negócio. Ainda existe esse jornal, você pode comprar numa banca, lá em Londres hoje. The Old é um jornal, acho que mensal. Ele se viabilizou com experiências, porque de repente tinha lá um professor, sei lá de onde, de Oxford, aposentado, que sabe tudo sobre cultura grega, e os caras criaram viagens para a Grécia para conhecer, sei lá, o Partenon, não sei o quê. Aí outro cara conhece o Louvre, e aí as experiências viraram o principal negócio. Então, The Old, eu não sei o nome da empresa de experiências deles hoje, mas enfim, tipo, essa busca por uma comunidade e por usar, pelas pessoas ali poderem usar os seus conhecimentos e conhecer outras pessoas interessadas naqueles mesmos temas e tal, gerou um negócio. Isso é muito massa, assim. Tipo, lá fora tem muito essa... enfim, cara, é isso. Hoje os negócios pautados em comunidade são, assim, né? A tendência da tendência da tendência, né? Verdade. Então, assim, o Digital WhatsApp, Native por Brands, exemplo, né? depois das eleições, vai lançar uma ferramenta de comunidade que, cara, vai ser revolucionária pra mim, assim. Porque hoje fica aquele tanto de grupo, hoje você vai poder ter uma comunidade que dentro da comunidade você vai ter vários subgrupos. Cara,
Genial, assim. Não, Tipo um mas ao Slackzinho mesmo no tempo, WhatsApp. assim, Tipo um Slack no WhatsApp. Cara, Mas é curioso, ao mesmo tempo, assim, esse desafio de produtizar, você falou, né? Do cara empacotar de uma forma como financeiramente viável. Porque eu participei de uma dessas experiências, não do The Old, de um filósofo inglês, de uma Roger Scruton, falecido. Enfim, era uma semana, 10 dias. Cara, era tanta coisa tão bacana. E pelo preço, eu falei, cara, esse cara não tá ganhando dinheiro, não tem a menor chance dele estar ganhando dinheiro com isso. Porque é isso, é ele, a esposa, uma amiga, montaram uma experiência pra falar de filosofia, pra conhecer a Inglaterra, pra tomar bons vinhos, pra não sei o quê. Só assim, eu pensava DRE na minha cabeça, porque não faz o menor sentido você agora tá fechando a conta. Não tem como o cara botar esse vinho na mesa dos alunos e levar pra. Pô, tem um ônibus que leva pra todos esse negócio, tem ingresso, tem quarto de hotel, tem comida todo dia, né? Enfim, café da manhã, jantar, almoço e tal. E não fechava, assim. Eu acho que no caso dele, beleza, era uma outra coisa, mas deve ter muita gente fazendo já essas coisas que não consegue viabilizar. É mais faz por prazer, porque tem muito prazer, como você falou, o chefe tem prazer em cozinhar, o filósofo tem prazer em trocar ideia com as pessoas e tal. Mas tem muita chance de transformar em bons negócios para elas também, né? Pra poderem viver disso por uma parte da sua renda, de fato, virem disso, né? Viver disso, né? e pegando de novo um gancho numa coisa que você falou, assim, até pensando assim, que tipo de experiência tá na Bora, né? Isso é uma coisa que foi muito importante também, Sim. assim, nessa construção do negócio. Porque, assim, hoje você tem muita gente trabalhando com a perspectiva do turismo. Isso. Né? Isso. Turismo no sentido que você vai pegar um avião, Pra ir Disney, pra não sei onde e tal. Cara, primeiro, a pandemia mostrou para as pessoas que tem coisas incríveis do lado da casa delas. Tá. Então, assim, você ficou trancado, você não podia sair do país, você não podia viajar para longe, você pegava seu carro e ia pra Serra da Mantiqueira e falava, caramba, tem uns queijos maravilhosos, uma toscaninha, né, com as devidas, Sim. dadas as devidas Proporções. proporções. Nosso queijo é melhor, é isso que você quer dizer. É, isso que você quer Nosso dizer. queijo é mais gostoso, esse é o ponto. Então, assim, as pessoas começaram a viver isso. Sim, Então, sim. criou uma condição melhor para isso acontecer. Né? Hoje tem um termo no mercado do turismo que eles chamam de staycation. O stay de permanecer e o cation do vacation. Tá. Então, o staycation é você ser um turista dentro da sua própria cidade. Isso é uma das grandes tendências. Porque, assim, cara, quantas vezes você viaja por ano? Assim, 2 vezes, beleza. O ticket alto, mas você viaja 2 vezes por ano. Cara, quantas vezes você pode fazer experiência perto da sua casa? Toda semana. É só você trocar o restaurante por uma experiência com o chefe. Então, assim, a gente trabalhou muito numa perspectiva que o orçamento para coisas como a Bora já existe. E já existe com recorrência. Né? Então, hoje, quem que é meu competidor? Meu competidor É o restaurante. é o restaurante. Teatro, tá? É o Enfim, teatro, o lazer. o cinema. Aham. Porque é isso, a gente está se posicionando num lugar de lazer pro dia a dia. Né? Então, esse tipo de experiência. E são experiências que a gente tenta que sejam simples, dentro da devida proporção, assim. Quando eu falo de simples, cara... Você não precisa, às vezes, porque, assim, você não precisa de uma grande produção para viver uma experiência incrível. A gente tem uma experiência lá em BH, que é com o Renato Moura, inclusive um abraço pro Renato, fera, que é a experiência com o gongo no pôr do sol, que ele toca um gongo, né, que é um sound healing, né? Sim. Num pôr do sol maravilhoso na cidade. Caramba. Mas é isso, só depende de um espaço bonito, que é o Satya Luz, maravilhoso, lá em BH. Um gongo que o Renato coloca no carro e leva. E as pessoas ali. Cara, isso é uma experiência. Que demais isso. Muito legal isso. Porque às vezes a gente pensa em experiência, tipo assim, cara, e verdade. aí tem que ter o talher de tal forma, um negócio caro. Não precisa ser caro, né? Não, e me veio também, assim, todo massa esse isso, hein? universo de confrarias, né? O povo tem um monte de confraria, mas como é que eu entro numa confraria? Como é que eu participo de uma coisa? De Geralmente vinho, você tem que charuto, ficar de não sei o quê, buscando, né? os charutos, ou confraria, sei lá, ou até um... A gente tinha, né? A mãe fazia isso uma época, os amigos dela juntavam, filosofia lá pagavam em casa. professores de filosofia pra ir lá em casa e juntavam os amigos, dividiam a conta, compravam um bolo. Putz, se isso existe, aberto, a gente nunca abriu, porque, né, não sei lá, a gente nunca imaginou, mas que seria um negocinho. Mas, imagina, eu poderia abrir. Não, vou te contar uma coisa que aconteceu hoje, literalmente. Acordei de manhã, meus pais moram num condomínio em Nova Lima, perto lá. de Belo Horizonte. Acordei com uma mensagem de um grupo de pessoas do condomínio que criou lá um grupo que chama Encontros.
Cara, pensa isso. Como é que dentro chama? Do Lucas, não é isso não, né? Do Que Lucas? Lucas que tem de música lá no Retiro, não é não, né? Ah, não. Porque tem um de Não, música. sim. Não, porque eles estão fazendo um de O música Lucas, clássica o também no Pederneiras, os Retiro. caras se juntaram pra fazer teatro no Rio das Pedras. Mas é isso, Teatro assim, e música clássica, desculpa. tem lá um... Um grupo encontros no tem- condomínio. Cara, e é um condomínio mais longe da cidade, que eventualmente você não vai dar Sempre. preguiça de pegar o carro e ir lá. Sim. Cara, e se a gente pudesse levar as experiências lá dentro do condomínio, cara? É outro filão, assim, maravilhoso, né? Tipo assim, cara, beleza. Você leva só o professor em vez de levar todo mundo, É né? isso, leva o professor, leva o Renato pra tocar o gongo, fazer uma Sim. meditação num pôr do sol maravilhoso, porque o condomínio tem um pôr do sol maravilhoso. É. Então, assim, cara, Muito massa. tem muita oportunidade. Difícil é, que eu acho É que é o que a focar. gente é focar, né? Sim. Que é isso. Nós estamos aqui no momento de nostalgia, né? A gente foi aqui na viagem, cara. porque pra gente é uma delícia isso. A gente gosta. É. Mas é massa que ele falou assim, essa coisa de buscar o corporativo para viabilizar, isso é uma dica provavelmente legal para vários outros tipos de negócio também, né? Você achar um cliente que já compra em bundle, né, em pacotes maiores, Fecha a turma, para né? É isso. o bootstrapping ser mais enfim, mais viável no curto prazo, e você conseguir aumentar o público ao mesmo tempo mais pra frente. Que era o que eu ia te falar. Como é que tá esse plano de negócio, né? Você falou que tá com a ideia é caminhar também, abrir esse nível. Mas vocês estão captando, vão começar dinheiro próprio? Como é que estão? Vocês são Então, 3 a sócios? gente- Como é que vocês estão aí de estrutura? Isso é uma coisa que também eu decidi com a Bora que ia ser diferente do Prozis. Então, assim, o Prozis e a Anexo foram bootstrapping a vida inteira. Sim. Tem muitas vantagens, assim, inúmeras vantagens. Só Só que o 100% ritmo- alinhado. É. Só que o ritmo É outro. é outro. Sim. E aí eu falo assim, cara, eu tô num momento da minha vida que, assim, o custo de oportunidade é muito alto, né? Sim. Assim, cara, poderia estar no mercado ganhando uma grana, então assim. Então, agora eu já escolhi fazer isso de uma forma mais acelerada. Tá. E para acelerar, a gente fez isso com captação. Então, a gente captou, né, uma primeira rodada aí com alguns investidores anjos para poder rodar um MVP com mais Sim. fôlego, né? Porque é uma coisa Perfeito. difícil, você tá o tempo todo ali com a água batendo, é complicado. Então, a gente captou um primeiro recurso agora para essa questão de Product Market Fit, para entender esse Ó, o mercado. Rigonati ficar no orgulho dele agora Sim. aí, ó. Por quê? Product Market Fit. Ele Não, fala porque- da importância disso. Ah, o Rigonati, tá. que é o investidor da Cela, que a gente sempre menciona aqui, porque é ele que puxou a nossa orelha pra abrir o O podcast. Rigonati. Tá. E ele sempre fala, Product Market Fit, eu É, lembrava sim. com esse assunto. Não, é bem Desculpa. legal. A Stella é foda. É foda, não, mas eu ri podcast. É, sim. Eles Mas eu ainda ri. têm aquele podcast? Tem, tá no Spotify. Até mudaram. Inclusive, no LinkedIn tem vários, eles têm feito textos, enfim, a Stella produz conteúdo muito legal, É, assim. Bem bons conteúdos. Mas você dizia, bom, então pegar uma grana Mas pra a gente buscar um MVP. Fez uma primeira captação para esse MVP, Uhum. né? E a ideia é, cara, a gente está chegando em São Paulo agora, né? Então a ideia é que julho a gente comece a colocar os pés aqui. Quem ia amar isso era seu falecido Sim. Gilberto Menstein, lembrei dele agora. É a cara dele. É a cara dele, ele ia amar curtindo. fazer O isso Catraca pela tem cidade. isso, né? O Tem muita Catraca coisa. tinha, lá na origem, ele tinha essa ideia. De trazer E depois, enfim, foi pra coisa da alguns mídia eventos, social alguns e tal. eventos da cidade, né? Mas ele Verdade. tinha essa É. coisa ali da Vila Espírito, Madalena né? e tal. Ah. Mas é isso. Então, assim, a gente está num movimento agora de entrar em São Paulo, né? Então, a gente está, vamos dizer, fazendo um processo de curadoria agora das experiências em São Paulo, conversando com uma série de pessoas, assim como a gente fez em BH. Né? Hoje, em BH, a gente tem aí entre 30 e 40 experiências no catálogo e isso cresce. E isso é legal que hoje as pessoas começaram a procurar a gente também Legal. para fazer a experiência. Então, hoje já não é mais um processo que só eu preciso ir lá falando, "Ô, vem cá, me ajuda aí, vamos fazer uma experiência junto." Sim. Então, agora começa a ter um processo também ativo das pessoas me procurando. Mas aí a ideia agora é entrar em São Paulo até para... Porque assim, né, a gente sabe que o grosso do mercado corporativo está aqui, É. né? Então, até para a gente poder efetivamente atender bem as empresas aqui de São Paulo, a gente está nesse processo aí de curadoria das experiências aqui, justamente para ter um catálogo que faça sentido para o setor corporativo. Lá em BH, a gente já está começando a pilotar com algumas empresas e procurar algumas empresas de lá. Inclusive, se você é de alguma empresa de Belo Horizonte, que está nos assistindo, quiser falar sobre experiências corporativas, me liga. Tá o contato aqui embaixo, os arrobas Aqui, ó. todos aqui embaixo. Boa, boa. Me liga, então... Mas é isso, então a gente já está fazendo isso em BH, que a coisa já está rodando.
E aí, se organizando para vir para São Paulo. E aí, sim, se a gente entender esse cara, achamos um modelinho que funciona, hora de escalar, aí a gente vai fazer uma captação mais... Beleza. E por enquanto o Mas gasto, parruda. imagina, comercial, botar o site no ar, de pé, onde que vai essa Cara, uma parte dessa grana basicamente aqui? hoje o gasto é com pessoas e marketing, né? Assim, Marketing, claro. Então hoje a gente tem demanda de atendimento, então esse processo de venda que ainda é feito muito WhatsApp, então a gente tem uma pessoa que cuida dessa parte de atendimento, Uhum. a gente tem uma pessoa que faz uma função de CS com os parceiros locais, né? Então, quem vende as experiências, então a gente tem ali uma pessoa que cuida dessa relação, Sim. né? A gente está contratando agora, a gente já tem parte de redes sociais, mas estou ampliando a equipe agora para começar a trabalhar um pouco mais tráfego e trabalhar algumas outras questões e contratar uma pessoa de vendas agora, né? Boa. E assim, eu tenho um gargalo que é bom, então eu vou até contar aqui, se você está nos Conte, ouvindo. boa. Procuramos co-founders, tô brincando. Mas Isso é uma coisa interessante. boa. Isso é bom. Porque esse é um dos grandes gargalos, assim, né? Falando em desafios da Bora, hoje eu tenho outros sócios, que são sócios que estão no dia, que assim, que tem funções estratégicas dentro do negócio. O Rock, que foi meu sócio lá no Prozas, hoje é a pessoa que cuida da parte financeira, que cuida da parte de captação. A Paty e o Máximo nessa parte de curadoria, né? A gente tem uma parte de vídeo também muito legal com o Benatti, um cara fantástico, assim, talentosíssimo. Mas, assim, uma coisa que, vamos dizer, né, que até agora a gente ainda... Quando eu comecei o processo da Bora, eu achava que rapidamente eu ia ter Eu sempre mirei uma tríade, assim, marketing, Tá. produto e eu numa função mais executiva e tal, de vendas e tal, né? A gente até já testou algumas pessoas nesses lugares, mas ainda falta talvez uma Que figura... vem pra te ajudar. Cara, uma mulher, assim, eu falo que eu preciso ter uma mulher de marketing com uma característica de operações, assim, um pouco mais de dentro de casa, porque eu sou muito pra fora, assim, eu sou do relacionamento, eu sou da venda, eu falo que, graças a Deus, eu tive o Thiago, o Wanderson, a Stephanie, no Prozas e na Nex, porque eu ficava gerando oportunidade o dia inteiro, é o que eu fazia, cara, reunião, fechava as coisas, se eu não tivesse eles dentro de casa pra Pra executar o... matar no peito e resolver o Sim. pepino. Sim. Então, na Bora, eu acho que ainda falta essa figura, assim, pra duplar em daily basis, assim. Pô, é isso que quem tá ouvindo aí Quem ficou tá ouvindo e interessado. gostou. Ó, meu filho, tem uma oportunidade Vá aqui atrás. de investimento, de trabalho, de experiência, de negócio e de sociedade. Puta equipe, um várias negócio opções muito aqui. massa. Enfim, coça, caramba. Vou acabar esse papo, voltar com o Bruno aqui, quem sabe. Muito legal, cara. Cara, acho que vamos caminhar pro finalzinho da entrevista. Bora. É o seguinte, a gente sempre fecha a conversa com duas perguntas, vai. A primeira delas ligadas a... Cara, conta pra gente uma cachaça, um momento legal aí desse processo todo, talvez. Você teve vários negócios bem legais já, inclusive, né? Um momento que você soube de celebração, que você viu, putz, fez sentido. Achei um caminho, o que a gente fez tá causando impacto, faz sentido de verdade e tal. Uma cachaça e um tombo, uma coisa que deu errado aí nesse processo todo aí. De novo, pode ser da Bora, que é mais recente, ou dos negócios anteriores. A cachaça, assim, algo que deu orgulho aquele dia. Você fala, nossa, vamos beber que foi demais. Cara, eu tenho muitos esses dias, assim, vou te falar a verdade. Eu tenho maior orgulho da minha trajetória, assim. Eu acho que isso é uma coisa que... Cara, empreender é difícil demais da conta. A gente precisa ter muito orgulho diário do que a gente faz, porque tombo é grande, cara. Tombo todo dia tem tombo, na real, né? Assim, falar um tombo é até maldade. Até Mas maldade. você tem que mudar 2 tombos e você cachaça, porque todo mundo quer falar mais. Não é justo com demais Mas, tombos, cara, né? eu acho que assim, putz, tive alguns momentos recentes. Recentemente eu fui até numa festa, a gente depois de muito tempo reuniu a equipe da Nexo, que é o filho mais velho aí em BH e tal. Cara, 60 pessoas, gente do Brasil inteiro. Cara, eu vi aquilo, deu orgulho. Só falei, caramba, 60 pessoas. Pô, Hoje caralho. um negócio que eu não preciso estar aqui mais. Sim. Cara, tá rodando, tá crescendo.
Então, assim, isso me deu muito orgulho, assim. Ver um negócio que eu não tô ali mais, que nem o Thiago tá ali mais no dia a dia. A Stephanie hoje é a pessoa que lidera, junto com a Auriela. Então, assim, cara, genial, assim. cara, Pra mim foi um dia que eu E andando com as pernas próprias, enfim. Muito fiquei top, feliz, assim. Aham. E ainda mais, cara, hoje eu tô nesse processo com a Bora, eu falo assim, cara, é difícil demais. O que eu tô Chegar ali. fazendo? Empreender de novo. Muito bom. O que eu tô tipo fazendo, assim, terceira aí vez que eu vejo faço aquela isso. galera e falo assim, cara, daqui a pouco a Bora vai estar nesse tamanho também, vai estar maior, então... Sim. É isso. Então, eu acho que isso foi muito legal. Cara, tem um outro momento também, que eu acho que esse eu falo que pra mim foi game changer, assim, quando eu falo... Eu falo assim, cara, a gente lá atrás, na Nexo, a gente tava ferrado, cara, ferrado. A gente tava assim... Isso era 2000 e... Cara, a gente abriu o Anexo no finalzinho de 2011, achava que 2012 ia bombar, deu tudo errado, o Thiago trabalhando em outro lugar, né, pra poder gerar alguma grana pra pagar. Então, eu até vi alguém falando outro dia, contando um caso parecido. Então, o Thiago trabalhava numa consultoria, então ele trabalhava a maior parte do dia lá, pegava o dinheiro lá, botava aqui pra eu me remunerar um pouquinho e tal. E aí, tipo assim, 2012 foi um ano difícil pra caramba. E aí no final de 2012, surgiu uma notícia de 2 incentivos fiscais para a área da saúde, o Pronon e o Pronas. O Thiago já tinha uma trajetória na área da saúde e tal, e a gente já trabalhava com incentivos fiscais. Ninguém estava ouvindo falar daquilo, a gente falou, cara, vamos apostar nisso aqui, vamos ver o que dá. Tá. Começamos a cutucar todo mundo, a gente virou um grande agitador, foi no GIF, falou com as empresas do GIF todos, falou com o governo. Cara, fizemos uma aposta, assim. E aí, 2013 era o primeiro ano de funcionamento do Pronon e do Pronas. Sim. E aquelas coisas de governo, né? Até o final do ano, a gente não sabia se o negócio ia dar certo ou não. Sério, 2013, se não tivesse o Pronon e o Pronas funcionando, a gente tinha largado ali. Tá. E aí, cara, a gente aprovou, na época, acho que, sei lá, 13 milhões em projetos. Tá. No Pronon e no Pronas, né? E, cara, antigamente, antes do Pronon e do Pronas, você vai captar na área da cultura, a gente captava 100, 200 mil reais. Uhul! E tal. E aí, do nada, a gente aprovou 13 milhões e tinha um mês pra captar 13 milhões. Sim. Aí eu liguei pra uma Bora empresa, achar projeto. eu falei, não, ferrou, né? Tipo assim, vai dar errado. Tipo assim, vai dar errado. Um mês pra achar 13 milhões. Aí, beleza, a gente tava um tempão conversando com as Cruzeiro. empresas, com essas empresas grandes, apresentando, falando do Pronon e do Pronas e tal. Aí um dia toca meu telefone. Oi, Bruno, aqui é fulana da empresa grande e tal, do bancão. Então, eu quero todos os projetos que vocês aprovaram integralmente. Que isso. Eu falei, eu liguei pro Thiago e Raspou falei, a mesa. Tá entendendo o que aconteceu agora? A gente não capta nem ganhei 300 um all-in. mil, 200 mil. Exatamente, velho. Recebi agora um pedido de 13 milhões de projetos. Raspou. E, cara, porque é isso. Hoje você pega, né? A lei Rouanet movimenta 1 bi 100 por ano. Pronon e Pronas é 1/4 cada um deles. Então tem 250 milhões de Nossa. potencial Sim. no mercado. E a gente tinha 13 milhões na mão. Então, 5%, né? Tipo, estatisticamente é fácil de captar. Só que a gente não tava, né, nem acreditando. E, cara, Pronon e Pronas foi game changer total pra gente, assim. A gente saiu de uma empresa que tava praticamente fechada no final de 2012, 2013, sei lá, 2013, para uma empresa que em 2014 já devia ter, sei lá, uns seus 10 funcionários. Hoje a gente capta só na Nexo 100 milhões de reais por ano, né, de incentivos fiscais. Então, belas histórias. esse foi um Muitas momento. boas que eu histórias. Um tombo que virou uma pirueta, igual. Nossa, esse aí quase deu ruim. Não, foi uma dor de barriga que melhorou, que deu certo. Que passou. Mas tombo, cara. Tombo eu não vejo nenhum, assim. Sinceramente, eu não sei se eu sou um privilegiado ou se eu não acho que é tombo, eu acho que é aprendizado. Mas, cara, é isso. A gente já teve momentos difíceis, né? Esse momento agora que eu tô vivendo mesmo, nessa busca desse co-founder, que não veio até agora, assim, essa pessoa Sim, que eu... sim. Sabe? Aquela pessoa que você acorda de manhã e fala assim, é essa pessoa, assim. Ainda não veio, mas vai vir. Então, assim, cara, é aprendizado. Bom demais. É isso, né? Agora eu pedi umas dicas. E aí, Bruno, pra botar pressão, a gente tem a melhor lista de dicas dessa internet para empreendedores. E não precisa ser dicas de negócio, pode ser dicas
da vida, Com experiências. experiência, pois é. Podem ser podcasts, aulas de música, pode ser qualquer coisa. Não, já teve jogo, já teve Call of Duty também, já teve Já funk. teve. Cara, eu preciso lembrar tudo. o nome desse livro. Cadê meu celular? Abre pra mim. Manda, deixa eu diga. achar aqui. Ah, não. É um do Guy Kawasaki. Ah, e eu tive aula com o Guy Kawasaki na que é Singularity. A arte de... Guy Kawasaki, eu vou... Bom, puxei pra você aqui agora. Guy Livro. Kawasaki, autor americano, papá. Os livros famosos Ah, deles não vou são... lembrar. Tem alguns A aqui. Arte Arte de de- Começar? A Art Arte of the de Start? Começar 2.0. Sua cara. Arte de Cara, Começar. esse livro, na boa, isso é checklist pra empreendedor. Arte de Começar Arte. 2.0 de Isso é Guy Kawasaki. checklist, cara. É bizarro. Bela referência. Não, o tempo eu pensava em Guy Kawasaki. É um livro que eu comprei como quem quer nada. falei. Aquele nome, assim, a arte. Pô, lá vem No eu ler aeroporto, né? ajuda aqui. Banca de Eu no aeroporto, autoajuda. aquelas bancas de aeroporto, aparece a capa, sei lá, vou dar uma Cara, olhada. mas assim. eu acho aquilo genial, porque ele te dá, assim... Art of the Start. É muito legal que ele te dá como se fosse uma cronologia do que fazer, sabe? Tipo assim, do nome da sua empresa até, tipo assim, que tipo de sócio que você tem que ter, como é que tem que ser a composição do conselho. Cara, é muito Ele é o- bom esse livro. Playbook pro completo. Playbook, velho. Pô, boa essa, hein? Boa essa. Boa. E alguma Pô. experiência? Vamos dar uma dica de É mesmo. experiência. O que temos aí pra experiências? Cara, deixa eu pensar. Semana que vem a gente tem uma baita experiência de Dia das Mães. A gente tá fazendo junto com um grupo lá de BH que chama Do It Girls, que é um grupo de empreendedores. É até Ah, legal você eu convidar. As conheço, meninas legal. são super legais. Boa. Seria um ótimo podcast. Fica a dica também de um próximo. Muito obrigada. Boa de convidado. Do It Girls são três... É porque só tem empreendedor mineiro. Assim, São três mulheres e empreendedoras lá de BH. Sim. A gente vai fazer junto com elas e com a Culturadoria, da Carol Braga, que é uma baita de uma jornalista lá. Nós vamos fazer uma experiência que a gente está chamando de um jantar cinematográfico, né? Prévio ao Dia das Mães, que a gente pegou aquele filme Filha Perdida, né? A Filha Perdida, que é um filme que fala sobre Sim. universo feminino, maternidade real e tal. E aí a gente vai fazer um jantar com a Carol e a Babi Amaral, que é uma baita de uma influenciadora, super legal, fala muito sobre esses temas também. Então, a Babi e a Carol vão debater esse filme junto com as pessoas que vão estar ali. E a gente vai ter uma chefe, que é a Raquel Fonseca, que vai fazer um jantar grego, mediterrâneo, porque o filme se passa na Grécia. Então, ela vai fazer um jantar e então a gente vai misturar esses três temas, né? Cinema, gastronomia, Dia das Mães, num lugar sensacional em Belo Horizonte, com uma vista, assim, maravilhosa da cidade. Pô, show. Ó, se você já passou o Dia das Mães e está assistindo, vai buscar outra experiência aí de Tem cinema várias. e gastronomia lá no Bora. Link tá aí embaixo. Os Isso. arrobas do Bruno também, os arrobas do Bora, do Prozas, do Next. Tá tudo aí, Procura. E É isso aí. vamos fazer projeto, fazer experiências. Pô, Experiências. É isso, né? Mais um belo papo de podcast. Bruno, muito obrigado, cara. Prazer de conhecer, não te conheci Obrigado ainda. pelo convite, Pedro, Boa. Mari. Pô, super Prazerão. massa. Nós vamos lá fazer um churrasco na casa Nem dos fala pais dele, lá em dobradinha, né? A Minas. gente falou de impacto social, depois falar agora de experiência bacana, essa mistura também de dois E temas. várias empresas em Minas. A gente tá Em Minas muito, Gerais nós estamos também. aqui muito corporativo. Bom demais, cara. Obrigadão mesmo, de verdade. Obrigado, gente. Obrigado e sucesso. Galera, obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Mais um Líder Podcast pra turma. Quarta-feira que vem tem mais. Fiquem bem. Um abraço.